Como definir os preços de um clube de assinatura de forma inteligente que permita entregar uma experiência superior para o seu cliente e, ao mesmo tempo, garanta o lucro e o crescimento da empresa? É um dos desafios que você vai encontrar ao implementar este modelo de receita recorrente. Por isso, nesse vídeo, vou te explicar como precificar o seu clube de assinatura e ainda vou te passar 10 dicas muito valiosas para você não errar na hora de precificar. Há 30 anos, era muito mais difícil criar uma empresa e fazer um produto, mas também era muito mais fácil conseguir vendê-lo. Com o advento da internet e com a popularização da tecnologia, hoje há uma facilidade muito maior para criar uma empresa. Com isso, o número de concorrentes presentes no mercado em quase todos os setores da economia aumentou muito. Se 20 anos atrás, seus concorrentes eram um ou dois, hoje são dezenas. Isso faz com que o custo de aquisição do cliente aumentasse absurdamente. Estima-se que o custo de aquisição do cliente hoje seja de 50% a 70% maior do que era 5 anos atrás. Ou seja, se antes você gastava R$100 para conseguir um cliente, hoje você precisa gastar algo em torno entre 150 e 170 reais. Ao mesmo tempo em que é mais caro conseguir um cliente, a competitividade do mercado também originou uma nova mentalidade em que o cliente quer receber mais e pagar menos. Só nos últimos 5 anos, o valor médio dos softwares caiu aproximadamente 70%. Isso significa que se antes você precisava pagar em torno de R$1.500 por um pacote de Windows ou Office, hoje, a depender do pacote, você pode ter acesso por menos de R$100. Agora você deve estar pensando, bom, se está mais caro conseguir clientes e eles estão recebendo produtos melhores e mais baratos, provavelmente eles estão muito satisfeitos, não é mesmo? Não, eles não estão mais satisfeitos. Muito pelo contrário. Mesmo que tanto o hardware quanto o software sejam melhores e mais baratos atualmente, o interesse do cliente em pagar pelas coisas diminuiu muito e a sua satisfação também. Um exemplo claro disso é a relação de amor e ódio que temos nós todos com as empresas telefônicas. Não sei se você se lembra, mas até o final dos anos 90, quando o serviço foi privatizado no ano 98, ter um telefone fixo representava mais do que um serviço. Ter um telefone fixo era um sinal de status. Uma linha chegava a custar $5.000 quando o regime de câmbio estava 1 a 1. R$1 era a mesma coisa que $1. Mesmo assim, a fila de espera dos clientes para poder ter acesso a uma linha fixa era de 2 a 5 anos. O aluguel de linhas fixas naquela época era considerado um investimento e gerava renda para muitas pessoas. O serviço de telefonia era público e ninguém reclamava de nada. E ainda se achava afortunado quem conseguia uma linha para comprar por $5.000. Hoje, a lei federal define a telefonia como um serviço essencial, assim como são a luz, a água e esgoto. Existe uma grande oferta, os serviços são muito mais completos e complexos do que antigamente, estão muito mais baratos e, mesmo assim, as empresas telefônicas são disparadas as empresas mais odiadas do país. E sabe de quem é a culpa? Das próprias empresas, que não utilizam uma estratégia saudável de crescimento. Veja bem, existem apenas 3 estratégias básicas para aumentar o faturamento de qualquer negócio e assim fazê-lo crescer. Todo o resto são táticas derivadas destas estratégias. Essas 3 estratégias são aumentar o número de clientes, aumentar o ticket médio e aumentar a frequência de compras dos clientes. Se você aumentar qualquer um desses fatores, você faz a sua empresa crescer de forma linear ou aritmeticamente. Já se você aumentar os 3 fatores simultaneamente, isso é, quer dizer, aumentando o número de clientes, o ticket médio e também a frequência anual de compras, o seu negócio cresce em progressão geométrica, exponencialmente. Segundo a Harvard Business School, investir em aquisição de clientes aumenta a receita da empresa em apenas 2%. Já investir em vender mais para os clientes que você já tem aumenta a receita em 16%. E investir na retenção dos clientes traz um retorno de 9% de aumento da receita. Porém, mesmo que o mundo tenha mudado muito nos últimos 10 anos, e sabendo que hoje é 5 vezes mais caro atrair
um novo cliente do que vender para um cliente atual, a principal estratégia de crescimento da maioria das empresas continua sendo atrair novos clientes. Desta forma, se você quer que a sua empresa cresça de forma saudável, sustentável e previsível, você precisa investir nos 3 pilares de crescimento exponencial. O primeiro pilar é a monetização. A ideia é atrair e reter uma grande quantidade de potenciais clientes qualificados, indo além da tradicional ideia de público-alvo, entendendo sua buyer persona e seu cliente ideal. Só assim você consegue entregar uma experiência superior para os clientes, criar um relacionamento de longo prazo com eles e desenvolver uma comunidade de fãs em torno da sua empresa. O segundo pilar é a monetização, onde o foco é criar estratégias de monetização de toda a sua base de clientes e não apenas os clientes ativos. Nesse sentido, é fundamental criar uma estratégia de recuperação de clientes inativos que podem se tornar uma fonte inestimável de receita. E o terceiro pilar é a recorrência, que consiste em implementar um modelo de receita recorrente que lhe permita monetizar de forma contínua o relacionamento criado com o seu cliente, tornando a sua marca a primeira opção na mente do seu cliente. E a melhor forma de implementar essa estratégia é através de um clube de assinatura. A mesma pesquisa da Harvard Business School mostrou que aumentar 1% do ticket médio da sua empresa gera 11% a mais de lucro para seu negócio. Isso mostra o grau de sensibilidade dos resultados de qualquer negócio em relação ao preço. E quando você trabalha com receita recorrente, a sua empresa tem um compromisso contratual com o cliente. Por isso, quando você trabalha com um clube de assinatura, o cuidado na hora de precificar precisa ser redobrado. Ou seja, não é tão simples alterar ou mexer em políticas de precificação num clube de assinatura. Porque se você diminuir o preço hoje para os novos clientes, os clientes que você já tem, aqueles que já estão na sua base, também vão querer o desconto. Já se você aumentar o preço para os novos clientes, os clientes da sua base vão querer continuar com o preço antigo. Assim, como você pode imaginar, são muitos os fatores que você precisa levar em conta na hora de precificar o seu clube de assinatura. Os 3 primeiros fatores que a maioria dos textos coloca como fundamentais na hora de definir a precificação do seu produto ou serviço são o custo, que é quanto você gasta para produzir e entregar o produto ou serviço, o valor, que é o quanto o cliente está disposto a pagar pelo seu produto ou serviço, e a concorrência, que mostra como o seu produto ou serviço se compara e diferencia no mercado. É claro que é necessário cortar custos desnecessários e levar em consideração a concorrência, mas é focando no valor que a mágica acontece. A maioria das empresas acredita que está construindo um produto que entrega muito valor aos clientes e que eles estão dispostos a pagar e que até vão achar barato. Entretanto, quando solicitada a opinião dos clientes, o resultado é bastante diferente. A maioria dos empresários e empreendedores se mostram super confiantes com o market fit dos seus produtos ou serviços, mas a maioria das vezes os clientes não enxergam esse valor todo. Por isso, é muito mais difícil conquistá-los e convencê-los a comprar. Isso acontece porque muitos empresários e empreendedores investem seu tempo desenvolvendo produtos ou serviços para necessidades tiradas da sua cabeça, sem consultar o cliente final, e depois precisam gastar o dobro de energia, tempo e recursos tentando vender um produto que os clientes não querem, não precisam ou pelo qual não estão dispostos a pagar. Existe um ponto chamado de ponto de conversão, que fica entre o valor que o cliente enxerga no seu produto ou serviço e o tanto que está disposto a pagar por ele. E é nesse ponto que você precisa colocar o seu foco. Isso porque para o cliente comprar é necessário que o investimento se justifique com base no valor real ou percebido do seu produto ou serviço. O cliente precisa sentir que o preço que está pagando é igual ou de preferência menor do que o valor recebido em troca. Por isso, se você não sabe exatamente quem são seus clientes, se você não mede a opinião deles, se você não está focado realmente nesses clientes, não há como saber se você está cobrando o preço certo pelos seus produtos ou serviços. Digo isso porque o valor percebido do seu produto ou serviço e, consequentemente, o seu preço varia muito conforme o formato da entrega para o cliente.
O ideal é se afastar da ideia de commodity e oferecer uma experiência única para seu cliente. Se você conseguir isso, vai ampliar os horizontes e maximizar o ticket médio do seu negócio. Vejamos um exemplo muito popular na internet. O grão de café custa apenas 2 centavos por xícara, porque é uma commodity. O café comprado no supermercado já foi torrado, moído e embalado, o que gera um aumento no preço, custando em torno de R$ 1 por xícara quando você compra um pacotinho no mercado. Já comprando uma xícara de café pronto em qualquer padaria, o preço aumenta para algo em torno de R$ 3, pois já tem um serviço associado a esse café. No entanto, se você for numa cafeteria com uma marca reconhecida, o preço da mesma xícara de café aumenta para R$ 10, pois eles não vendem apenas café, eles oferecem uma experiência superior. Por isso, para acertar na precificação, você deve começar conhecendo a fundo o seu cliente e desenvolvendo um produto ou serviço no qual o seu cliente ache um grande valor e pelo qual ele esteja realmente disposto a pagar. Além do valor percebido pelo cliente, você deve levar em consideração o custo de produção, venda e entrega dos produtos ou serviços. No caso de produtos físicos, é importante incluir o custo de embalagem, o custo de material de unboxing e o frete. Em geral, seu custo deve ser de no máximo 45 a 55% do valor final de seu produto ou serviço. Outros fatores que você deve levar em conta na hora de precificar o seu clube de assinatura são a margem de lucro, o lucro líquido previsto, o custo de aquisição de clientes, o valor do cliente no tempo e o churn ou taxa de cancelamento prevista. Finalmente, você deve fazer uma pesquisa da concorrência e identificar os produtos ou serviços equivalentes aos que você quer oferecer. Aí você vai avaliar a precificação do seu concorrente e estudar os diferentes planos para você descobrir como o seu produto ou serviço se diferencia. Levando esses fatores todos em consideração, você deve criar no mínimo 3 cenários diferentes: pessimista, realista e otimista, para criar uma faixa de preços a ser testada junto ao mercado. O próximo passo para a precificação é realizar pesquisas de opinião junto ao seu potencial cliente, para coletar informações sobre predisposição a pagar e a sensibilidade ao preço. Para isso, na literatura são apresentados 4 tipos de perguntas básicas. A primeira seria: a partir de qual valor mensal o produto fica tão caro que você nunca consideraria comprar? A segunda: a partir de qual valor mensal o produto fica caro, mas você pode ainda pensar em comprar, está disposto a pagar? A terceira: a partir de qual valor mensal o produto é realmente um bom negócio para você? E a quarta pergunta: a partir de qual valor mensal o produto se torna tão barato que faz você se questionar a qualidade? Com essas informações coletadas, você deveria criar uma tabela com o preço sugerido, a taxa de conversão prevista e o retorno esperado. Vejamos um exemplo onde você faz um teste com 100 potenciais clientes. Nesse caso, cobrando R$ 10 com uma conversão de 30%, o retorno é de R$ 300. Com o preço de R$ 20 e conversão de R$ 10, o retorno é de R$ 200. Com R$ 25 e uma conversão de 3%, o retorno será de R$ 75. E com o preço de R$ 30 e uma conversão de 1%, o retorno seria de R$ 30. Assim, o melhor preço que a gente vê nessa tabela é o de R$ 15, pois tem uma boa conversão e traz o melhor retorno. Você deve realizar este processo para cada um dos seus produtos ou serviços. No caso de serviços e produtos digitais, é aconselhável que a partir dos testes realizados, você monte uma grade de preços. Uma boa dica é criar uma grade contendo 4 planos. O plano isca é o mais barato ou de preferência menor do que a concorrência. Ele serve para atrair o cliente que ainda não viu valor na sua solução. O cliente enxerga esse valor e pensa: eu posso pagar. O plano popular é aquele que seus testes mostraram é o preço ideal. Ele tem um preço médio e é o plano que vai receber a maioria dos seus clientes. O plano do Pixel é o mais caro dos 3. Ele oferece mais funcionalidades e vantagens e é vendido para aqueles clientes que já estão na sua base há algum tempo e já enxergam o valor na sua solução. Obviamente, clientes novatos vão acabar caindo neste plano,
mas será muito pouco. O plano Enterprise, caso você trabalhe com business to business, geralmente é o mínimo 10 vezes o valor do plano ISCA e é destinado para os grandes contratos que têm um custo de aquisição de cliente mais alto e ciclos de venda mais longos. E assim que você concluir a sua precificação, deixe já na agenda a primeira revisão da sua tabela de preços. Porque um grande erro da maioria dos empreendedores e empresários é acreditar que não se pode mudar o preço depois de definido pela primeira vez. As empresas que não fazem revisões periódicas nos seus preços estão perdendo tempo e dinheiro. Isso porque toda empresa evolui com o tempo, o time aumenta, novas funcionalidades são adicionadas, um novo serviço é criado, mais clientes contratam o produto, novos concorrentes aparecem com tecnologias disruptivas. E como todas essas variáveis foram levadas em consideração na definição do preço inicial, conforme o tempo passa, é óbvio que o preço vai ficando defasado. Por isso, você deve revisar sua política de preços a cada 6 meses, pelo menos. Rever custos e se comparar com a concorrência em termos de soluções e preços são os primeiros e mais óbvios itens a serem verificados. Também é importante fazer uma análise para ver se a receita conseguirá financiar a aceleração do crescimento do negócio. Mas para criar uma empresa saudável, escalável e recorrente, você precisa entender a relação entre preço e volume de vendas, como ajudar a financiar o custo da aquisição de clientes e descobrir a melhor estratégia para fazer o upsell. No caso dos clubes de assinatura, a revisão mais relevante deve ocorrer na estratégia do upsell, pois sendo a taxa de cancelamento, o churn, a métrica que mais impacta no longo prazo, não adianta conquistar clientes se você não sabe como retê-los e como monetizá-los de forma recorrente. O upsell é fazer com que os clientes que já estão na base, de alguma forma, gastem mais, paguem mais na sua empresa, seja contratando planos mais caros, consumindo mais ou comprando com mais frequência. E a precificação tem um grande impacto no sucesso do seu upsell. E daí o motivo de planejar e revisar a grade de preços sempre pensando no upsell. Nesse gráfico que você vê aqui, você pode observar na cor cinza como seria seu crescimento se essa taxa de cancelamento fosse zero. As linhas amarela e rosa mostram como o churn ou taxa de cancelamento afeta o crescimento da sua empresa. Quanto maior a taxa de cancelamento, menor será o seu crescimento. Seu crescimento será bem mais lento. Já a linha verde representa como poderia ser o crescimento da sua empresa com uma boa estratégia de upsell. Como você pode ver, o upsell tem o poder de fazer a sua empresa crescer de forma exponencial e esse efeito é conhecido como churn negativo. Isso acontece quando o valor das vendas conquistadas através do upsell compensa os valores perdidos com os cancelamentos, que é a taxa de churn. O churn negativo é um sonho de qualquer empresa recorrente. Por isso, a sua estratégia de upsell é um fator crítico para o crescimento do seu negócio. E agora, para lhe ajudar a tornar o seu sonho de crescimento exponencial uma realidade, vou te dar 10 dicas super valiosas para você não errar na hora de precificar o seu clube de assinatura. Comece com um foco no cliente. O que ele quer, o que ele precisa e o que ele aspira a alcançar ao adquirir o seu produto ou serviço. Você precisa ter muito claro qual a dor do seu cliente que você resolve e quanto ele está disposto a pagar por isso. Teste seu produto na vida real. Não adianta seguir intuição para conseguir definir o preço. Existem algumas coisas que são contraintuitivas. Por exemplo, preço baixo melhor? Nem sempre. Em caso de artigo de luxo, por exemplo, quanto mais caro, melhor. Por exemplo, imagine que você quer comprar um sistema de gestão para sua empresa. Um sistema você encontra por R$1.000 e outro você encontra por 5.000. Qual lhe passa mais segurança, mesmo que não seja o melhor? Terceira dica, monte uma grade de preços a partir dos testes realizados. Uma boa dica aqui é criar uma grade que contenha 3 planos. O plano ISCA é o mais barato. O cliente enxerga esse valor e apenas pensa, eu posso pagar. Esse plano serve para atrair o cliente que ainda não viu valor na sua solução. O plano popular é aquele que seus testes mostraram que é o preço ideal para a sua assinatura. Ele tem um preço médio e é o plano que vai receber a maioria dos seus clientes. O plano do upsell é o plano mais caro dos 3
e é vendido para aqueles clientes que já estão na sua base há algum tempo e já encontraram valor na sua solução. Obviamente, outros clientes vão acabar caindo nesse modelo, mas serão muito poucos. A partir daqui, você também pode implementar um quarto plano, que seria o plano Enterprise. Esse plano geralmente é no mínimo 10 vezes o valor do plano ISCA e é determinado para os grandes contratos, que têm um custo de aquisição do cliente maior e também tem um ciclo de venda muito mais longo. A quarta dica: um erro muito comum é criar um monte de planos. Isso não ajuda e apenas vai criar confusão na cabeça do seu cliente. A sua precificação deve ser simples e clara, por isso, mantenha-se nos 4 modelos que falamos. Nunca crie faixas de preço para atender todo mundo proporcionalmente. A variação entre as faixas deve estar baseada em funcionalidades do produto ou serviço ou em vantagens que traz para o cliente, nunca em proporcionalidade. Sempre tenha em mente que o objetivo de criar a sua grade de preços é melhorar o ticket médio, que é o valor médio que as pessoas pagam pelo seu serviço, e favorecer o upsell, que é a mudança para o plano superior. Não pense que o preço está definido para sempre. O seu negócio é um ente vivo e o preço é algo mutável, que tem que ser revisto frequentemente. Acontecem muitas mudanças no mercado, tecnologias disruptivas chegam, concorrentes aparecem, também o seu produto ou serviço fica melhor e todo o seu segmento se transforma. Por isso, você sempre tem que revisar o seu preço. Sempre que precisar aumentar o preço, ofereça a opção do cliente ficar no preço antigo, mas crie diferenciais suficientes que o motivem a mudar para o novo preço. Crie uma estratégia de upsell. O upsell acontece quando um cliente que já está na sua base muda para um plano mais alto. Para isso, você pega o seu plano popular e o turbina com um número maior de características, de benefícios possível. Assim, o cliente que já está na sua base vai conseguir enxergar esse valor extra nessas novas funcionalidades e vai se sentir compelido a mudar para o plano mais caro. O upsell é o que permite que a sua empresa tenha um churn ou taxa de cancelamento negativo e crescer de forma exponencial. Por isso, além de cuidar com o maior esmero da retenção dos clientes, você precisa dar uma atenção especial ao processo de upsell. Para isso, crie uma equipe específica no seu time comercial para fazer upsell. O resultado vai lhe surpreender. Espero que estas 10 dicas de como precificar um modelo de negócios de receita recorrente sejam úteis para alavancar a receita do seu negócio. Eu vou deixar aqui o link para outros vídeos da série. Inscreva-se no canal para você saber tudo sobre a receita recorrente. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje e nos vemos no próximo vídeo.